Boa noite a todos e a todas. Sou Adriano de Souza e sejam bem-vindos ao canal AES Sports Legacy Channel. Nosso programa Vivência do Esporte visa informar, debater, fomentar e entreter. Este programa tem o formato talk show, que fala sobre assuntos relevantes como educação, esporte, cultura, política, economia e muito mais. Para conduzir este programa esta noite, temos uma equipe de primeira. Driele Marcondes, Éder Mota, Edno de Souza e José Luiz Barbosa. Sempre com o propósito de oferecer o melhor, hoje não seria diferente. Temos a honra de receber em nosso canal um profissional de altíssimo gabarito, um ser humano fantástico que tem feito a diferença na indústria dos esportes mundial. É com grande satisfação que eu peço a todos e a todas para que demos as boas-vindas a Pedro Machado. Obrigado, Adriano, Edno, Zequinha, Éder, Adriele. Obrigado pelo convite acima de tudo. Feliz de estar com vocês aqui hoje à noite. Bacana, seja bem-vindo, Pedro. E antes de iniciarmos, queria relembrar vocês para darem aquela força para a gente no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê aquele like. É muito importante e compartilhe com os amigos de vocês nas redes sociais, que ainda dá tempo para que os seus amigos venham assistir esse programa conosco. Então, chegou, Pedro, o nosso dia e vamos lá para essa entrevista aqui maravilhosa. Quero te agradecer mais uma vez e bora lá, Pedro, nós já vamos começar caliente, quente, beleza? Pedro, com a finalidade de poder contribuir com informação, orientação e até mesmo questionar coisas que entendemos ser importantes para melhor desenvolver de nosso país e também de países latino-americanos, gostaríamos de saber se podemos começar pelo princípio. Tudo bem? Vamos lá. Ok. Quando criança, quais foram os esportes que te chamaram mais atenção? Olha, eu acho que como todo menino brasileiro, a gente não foge do futebol, O futebol é sempre a primeira paixão do menino brasileiro. A gente ganha aquela bola e não sai chutando bola, latinha, bola de tênis, o que for, Então a gente não tem como fugir do futebol. Então, mas depois crescendo, a gente tem exposição a outros tipos de esporte, assistindo a atletas brasileiros em competições internacionais, olímpicas, tal qual nosso querido Zequinha aqui hoje. Então a gente ganha uma apreciação pelos outros esportes. Comigo, crescendo numa época também que a gente começou a ter TV a cabo no Brasil, você tem mais a influência do esporte internacional também. Então eu, atípico de muito brasileiro, quando crescendo, já acompanhava também um pouco do beisebol, futebol americano, os poucos jogos que passavam para o Brasil, uma emissora só na época que passava os jogos, e comecei a ter uma apreciação sobre outros esportes também, e não só aprender sobre eles, mas também, quando podendo, praticá-los também. Oh, que legal, cara. Bacana. Bom saber essa parte da tua vida aí. E não fugiu, Acho que todo mundo que está aqui nessa sala fez a mesma coisa. Começou pelo futebol. Bora lá. Vamos lá. Boa noite, então, Pedro. Seja muito bem-vindo, eu amei a sua presença aqui, a gente estava tendo um bate-papo anterior aí, e você tem toda uma carreira profissional dentro da área esportiva, e que é impressionante pelos teus feitos. Você poderia nos dizer qual foi o esporte que realmente fez o teu coração pulsar mais forte? E qual foi o que te fez pensar em dedicar mais tempo? Eu diria que, na prática, sim, o futebol sempre mexe com a gente, o futebol brasileiro. Principalmente vindo do Brasil, a gente tem o futebol como uma paixão nacional, sempre vai mexer com a gente de uma certa maneira. Uma coisa que poucos sabem, talvez, eu quando vim para os Estados Unidos cursar meu bacharel, minha faculdade, eu joguei rugby aqui no time da universidade. Então é um esporte atípico ao brasileiro. O rugby vem muito popular na Inglaterra, e eu também não conhecia muito do esporte, eu só tinha assistido um pouco aqui, um pouco ali, e na época, quando eu comecei meus estudos, um amigo meu, a gente trabalhava junto até no restaurante da faculdade, ele era o cozinheiro, foi ele que me levou, falou assim, não, vamos lá, vamos ver, não tem problema, você nunca jogou antes, não tem problema, vamos lá com a gente,
acabou que depois disso foram 5 anos jogando no time da faculdade, depois eu me formei, ainda joguei mais 2 anos num time semiprofissional em Cleveland, onde eu fui morar, e então também adquiri um pouco uma paixão por esse esporte também, entendeu? Que, como eu falei, está crescendo também no Brasil, já vi até a seleção brasileira de rugby jogar também, teve um pedaço, uma parte do esporte do rugby, no caso o rugby sevens, né, de 7, né, que seria metade do rugby de 15, né, no caso, que em 15 divide em 7 e 8, né, as posições, né, então o rugby de 7 foi um esporte olímpico no Rio de Janeiro, né, na Olimpíada do Rio, então é um esporte que também está desenvolvendo muito no Brasil, eu espero ver que continue sendo desenvolvido e a quantidade de atletas que nós temos no Brasil, que a gente possa também utilizar muitos atletas no rugby também. É engraçado te ouvir falar isso, porque assim, né, eu não sei se você tem essas informações, mas o rugby no Brasil ele tem se destacado muito pelo modelo de governança que os caras têm feito, né, os caras conseguiram trazer uma gestão um pouco mais profissional, né, pro rugby, e claro, foi um esporte que cresceu, teve seu boom, e acho que o fato dele entrar aí nas Olimpíadas, mesmo não sendo o de 15, sendo de 7, e nos Jogos Pan-Americanos, acho que de 2016 e o anterior, não, 16 não, 15, e o anterior, ele já teve a sua participação. Eu acho que isso ajuda, né, para o desenvolvimento e o crescimento do esporte. Sem dúvida. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Fico feliz em fazer parte dessa entrevista e de tudo isso que está acontecendo. Todos nós sabemos das dificuldades que os brasileiros enfrentam, as pessoas da América Latina e também nossos irmãos do continente africano. Mas eu queria que você falasse o que te motivou a montar sua bolsinha e rumo aos Estados Unidos. Foi o sonho americano? Foi aquele vislumbre de uma nova vida? Olha, eu acho que eu crescendo sempre tive uma vontade muito de vir estudar nos Estados Unidos foi no começo também que a gente estava começando a ter internet no Brasil, aquela coisa, eu comecei a buscar saber como é que seria o processo de poder vir para os Estados Unidos e estudar aqui, então foi muito assim, meu interno, não foi uma coisa, um vislumbre que me fez, vamos embora, entendeu? Foi acho que uma vontade que eu sempre tive, desde moleque, desde pequeno, e quando eu terminei o segundo grau, falei, já tinha alguns contatos com algumas faculdades, falei, agora ou nunca, vamos embora, entendeu? Vamos ter que ir lá, entendeu? Uma coisa é você mandar um e-mail, entendeu? Fazer um telefonema, quando você aparece lá, o pessoal fala, o cara tá aqui mesmo, né? Então, vamos botar para funcionar o negócio, né? Poxa, legal, Pedro, saber disso, porque assim, você teve uma motivação interna de querer estudar, e talvez o que você já tinha mencionado anteriormente em relação ao teu acesso a alguns dos esportes talvez tenha contribuído um pouco mais para isso. Mas a pergunta aqui, antes de qualquer coisa, quando você chegou nos Estados Unidos, você já tinha total conhecimento sobre os esportes americanos e sobre as suas estruturas, ou você tinha o famoso en passant pelas coisas? Eu diria que mais, sim, o en passant pelas coisas. Olhando agora, eu paro para pensar, até quando eu cheguei também, meu próprio nível de inglês, apesar de eu ter passado em todos os testes que seriam necessários para você ingressar numa faculdade, que eu tinha um nível de inglês que as faculdades aceitariam, ainda é diferente você viver naquela língua, viver no costume também do novo país, do novo povo, digamos assim. Então tem um pouco de choque de cultura nesse sentido, sim. E tenho que dizer também que tive muita sorte também, muita coisa que eu passei sem sorte, entendeu? Que graças a Deus, pessoas que me ajudaram também durante essa caminhada, durante esse rumo, estavam ali na hora certa, no lugar certo, entendeu? E graças a Deus deu tudo certo, mas como você falou, Edno, era mais um conhecimento geral que depois você, morando no país, você consegue se aprofundar ainda mais, vivendo aquela cultura, entendendo, se relacionando com o povo local, entendendo por eles o que eles sentem, como é que é a visão deles para os esportes e tudo mais.
Então, fez parte do meu aprendizado desde o começo. Entendi. E então é o seguinte, você era meio nerd, porque você já tinha um bom nível de TOEFL, todas essas coisas aqui para conseguir ingressar numa faculdade saindo direto do Brasil, então você era meio nerd, não era? Não? Eu vou te falar, né? Nerd eu não diria não, porque eu sempre, eu vou dizer, sempre me dediquei ao estudo, sim, mas eu nunca fui de me trancar e ficar estudando, não. Eu matava a aula, jogava bola, fazia besteira no colégio, como todo mundo fazia besteira no colégio também, então eu não me categorizaria como nerd, entendeu? Mas eu diria que para certas matérias, certas coisas, eu tinha uma facilidade. Então acho que até com a minha exposição com a língua inglesa, tentando aprender inglês, até porque sabendo que é uma coisa necessária para que eu consiga dar rumo ao meu sonho também, entendeu? Então eu já tenho um pouco ali de maturidade, falei, vou ter que aprender essa língua aqui. Se chegar lá, não vou falar nada do negócio, entendeu? Fica meio complicado. E eu passei sim no TOEFL, né? Atingi a pontuação necessária mas não foi aquela coisa, eu peguei, mas tirei 100 no negócio, não, também não foi não, passei, né, mano? Tá valendo, né? Vambora, né? Até passar. Tá certo. Tá certo, que beleza. Pedro, em primeiro lugar, queria te agradecer por você estar aqui, receber o nosso convite através do meu grande amigo aí, Adriano, que teve essa brilhante ideia de chamar você. Eu, um pouco diferente de você, né, eu como fui do esporte, né, eu fui o contrário de você, eu nunca aprendi inglês no Brasil pela minha condição social, que foi o inverso, né, eu vim para cá, tive que aprender o inglês na marra, não falava nada, entendeu, mas nada, dica de nada, né, e fui aprender e fazer o TOEFL aqui, para poder depois correr pela universidade, que eu fui para lá, para o Eugene, Oregon, então a gente sofreu aquela pressão de ficar esperando aprender o inglês, passar nesse danado TOEFL teste, que aliás, eu sei que você está falando, porque eu fiz ele 2 vezes, então não é fácil. Então, mas Pedro, você, por ser brasileiro, né, gostou do futebol, futebol é uma coisa que está no sangue do brasileiro, e chegando aqui nos Estados Unidos, você até se apaixonou também pelo rugby, mas eu gostaria de fazer uma pergunta da seguinte forma: o futebol é de origem inglesa, e para muitos brasileiros não é só uma paixão nacional, como todos nós sabemos, mas sim um esporte genuinamente do Brasil. O brasileiro acha que o futebol é do Brasil. Por esta razão, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: sendo brasileiro, carioca, o que te fez você se apaixonar pelo beisebol? Estou vendo até o símbolozinho aí do Cleveland, do Indians. Olha, como eu falei, eu já acompanhava o beisebol na época, crescendo, assistindo pelo canal de TV a cabo, já acompanhava, eu já aprendi um pouco sobre o esporte. Aí, vindo para cá, como eu falei, essa interação com o povo local, os americanos assistindo o beisebol, gostando do beisebol, futebol americano também, eu já tenho aquela inclinação para o esporte, entendeu? E a curiosidade também, acima de tudo. Porque não adianta você ver o esporte, muita gente, próprios americanos falam, beisebol é chato. Não é só o brasileiro que acha que beisebol é chato, não. Tem americano que acha que beisebol é chato, entendeu? Então, o que eu acho, às vezes, falta um pouco da curiosidade de entender a estratégia do esporte. E foi muito disso. Eu diria que sou naturalmente curioso. Entendeu? Então eu vejo alguma coisa, eu quero entender, eu quero aprender, eu vou ler sobre, eu vou pesquisar. Então foi muito disso. Aí assim que eu me formei na faculdade, o meu primeiro emprego foi justamente com o time no qual eu estou vestindo a camisa hoje, o Cleveland Indians. Eu comecei minha carreira no esporte com eles. Então o Indians tem um lugar especial no meu coração, sim. Porque não somente é um dos 2 times do estado de Ohio, onde eu morei moro hoje, eu morei a maior parte da minha vida aqui nos Estados Unidos, e por isso também foi o meu primeiro time. E não só isso, o time dos meus amigos, né, os meus colegas de faculdade, sendo do estado aqui, da região onde a faculdade que eu cursei fica, a maioria dos fãs são também do Indians. Então é muito especial essa relação que eu tive com o Cleveland Indians, e depois virou uma relação profissional, claro, pelo tempo que eu tive com eles. Cara, Pedro, é legal te ouvir falar sobre essa questão do beisebol, né, que também tem americano
que acham o beisebol chato, né? Porque no Brasil também tem brasileiro que acha o futebol chato, ou seja, você nunca vai agradar todo mundo, sempre vai ter pessoas que vão gostar ou não. A diferença é que você tem aí a oportunidade de conhecer coisas diferentes, e às vezes no Brasil eu vejo que as pessoas não têm oportunidade de conhecer outras coisas porque só tem aquilo. E é essa falta de outras coisas que talvez não deixa com que pessoas do Brasil se apaixonem por outros esportes ou outras modalidades que também são tão interessantes quanto o futebol. E claro, né, eu por ter sido jogador de beisebol vou puxar a sardinha sempre pro meu lado, não tem como. E eu costumo falar pra galera que o beisebol é igual aquele prato de comida que você nunca comeu e fala que não gosta, até experimentar. Que depois que você se experimenta, aí você dá aquela lambuzada, né? Você fala, pô, o negócio é interessante mesmo. E até, assim, amigos que não gostavam do beisebol, eu vivia falando, cara, eu não vou ficar tentando te convencer que o jogo é bom, eu acho que você tem que ir lá e experimentar, vamos lá. Aí o cara, através da experiência, ele fala, pô, eu gostei desse negócio. Então é muito legal. Mas vamos lá, Pedro. Agora a gente vai dar uma apimentada, vai começar a dar uma apimentada aqui nas perguntas, tá? A gente vai entrar em umas questõezinhas aí bem legais. Vamos lá. Então, assim, ó, desde a eleição do Brasil como sede dos maiores eventos esportivos do planeta, Olimpíadas e Copa do Mundo, sem contar o Pan-Americano, houve uma explosão dos cursos de gestão esportiva e afins. Porém, você nos disse anteriormente que não teve a experiência de viver como um atleta de alto rendimento, seja em modalidade que fosse. Mas você se apaixonou pelo beisebol. Agora a gente já ficou sabendo, né, qual foi o caminho que você traçou para se apaixonar pelo beisebol. Aí a minha pergunta fica, qual foi a razão? Ou o que te levou a interessar para estudar Sports Management numa época que isso ainda era muito comum, não era muito comum no Brasil, e que você você era um recém-chegado nos Estados Unidos, ou seja, você foi estudar uma disciplina que no Brasil ainda as pessoas não comentavam muito, e você sendo um recém-chegado nos Estados Unidos, como foi isso para você? Primeiro, você já falou a questão do beisebol, e agora explica pra gente essa questão aí do Sports Management. Sim, então, quando eu, naquela minha busca, meu rumo a fazer faculdade aqui nos Estados Unidos, e a faculdade que eu visitei, eu tive a sorte, né, de parar aqui em Ohio e conseguir uma bolsa de estudos, uma faculdade que tinha um programa de Sport Management que é muito respeitado aqui dentro não só do estado, mas a nível nacional. Juntando muito disso com a minha paixão pelos esportes, eu falei, essa é uma área que eu quero futuramente trabalhar, a área de esporte profissional. E falando em esporte, os Estados Unidos é o lugar para esporte profissional, digamos assim, a meca do esporte profissional, tanto que hoje até o programa continua em expansão dentro do próprio Estados Unidos. Muitas faculdades estão aderindo, criando esses programas dentro das suas faculdades que já não tinham. Então, os Estados Unidos formam muito mais profissionais no esporte do que qualquer outra nação ao redor do mundo. Então, esse foco com o profissionalismo esportivo nos Estados Unidos é muito grande e necessário, porque a quantidade, o mercado que o esporte americano move, dentro dos Estados Unidos e também dos esportes americanos para o resto do mundo também. É uma coisa exorbitante, estamos falando a questão de muitos bilhões de dólares. Então, há a necessidade da profissionalização esportiva desde quando o primeiro programa de Sport Manager foi concebido aqui em 1966, na faculdade aqui dentro de Ohio também, chama Ohio University, o primeiro programa do país. Então, juntando a minha paixão por esporte com o meu desejo de trabalhar com esporte profissional, me caiu como uma luva e, como eu falei também, tive a sorte também de conseguir, numa época, essa bolsa de estudos para que eu pudesse dar continuidade, ou início, no caso, a minha carreira escolar aqui. E bacana esse bate-papo, né, Pedro? Está sendo muito bacana ouvir a sua história. E, como todos nós sabemos, todo início de carreira, não importa onde a gente inicie, né?
seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer outro continente, não é nada fácil. Para dificultar um pouquinho mais, na grande maioria dos países, principalmente os classificados como os desenvolvidos, existem muitas medidas protetivas, que chegam às vezes até a serem xenófobas. Agora, sendo você brasileiro, que foi estudado pelos Estados Unidos, você poderia nos contar aqui quais foram as maiores dificuldades, desafios que você enfrentou assim que você se graduou? Quais foram as dificuldades, né, que você durante esse tempo enfrentou para poder atuar profissionalmente em solo norte-americano? Olha, eu diria que, de um modo geral, desde do Civil Rights Movement nos Estados Unidos, o movimento de Civil Rights, vamos lá, de direitos, de igualdade social, direitos civis, obrigado. Civis. Eu falei que ia travar de vez em quando, viu? Obrigado. Você tem, no caso, muitas propostas que vão igualar, no caso, o mercado nesse sentido. Então, empregadores não podem discriminar você por raça, por nacionalidade, por idade e nada mais. E isso é uma coisa que todos os empregadores eles têm que reportar depois para o Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, no caso de emprego. E dependendo de como venham esses números, eles podem, no caso, ser auditados e tudo mais, sofrer certas penalidades também. Então, no caso de emprego, essa tentativa de igualar o mercado e não ser discriminatório contra qualquer tipo de pessoa existe, o que é muito bom. Uma coisa que o beisebol também proporciona, principalmente os latinos, é a quantidade de jogadores latinos que existem no beisebol profissional hoje. Então existe também a procura de profissionais que possam também ter um background, né, mais para o lado latino também. Uma das funções que eu tive junto ao Cleveland Indians no começo foi, como coordenador de operações do estádio, eu fazia a parte de liaison com as famílias dos jogadores. Então, às vezes eu tinha jogadores que vinham suas famílias que ninguém falava inglês, uma coisa assim, entendeu? Então, eu estando naquele posicionamento, naquela posição ali dentro da equipe, dentro do time, né? Eu fazia essa ponte, entendeu? Então, é um lado que, para mim, no caso, foi benéfico. Então, se você está contratando alguém, posso contratar mais um outro americano também que não tem essa exposição à América Latina, que não fala outras línguas, pode ser um profissional tão bom como qualquer outro. Eu tenho o Pedro, que também é tão bom quanto, porém, ele tem um adendo aqui, que pode ajudar a gente um pouquinho mais também. Então, você olha em todos os esportes, você vai ter um pouco de uma internacionalização. Você vê o basquete NBA como é que está hoje. Quantidade de jogadores do mundo inteiro que fazem parte da NBA. Se você olhar na época do Michael Jordan, nos anos 80, você tinha alguns europeus ali, pessoal da Lituânia e tudo mais, do leste europeu um pouco, mas era mais ou menos só isso. Hoje em dia não, hoje em dia você tem jogadores do mundo inteiro, entendeu? Vários brasileiros ainda na NBA e no mundo inteiro. Então é importante essa exposição de outros profissionais, com outros backgrounds, que consiga também equiparar não só o time em si, mas a população também, entendeu? O mercado, agora ele sem barreiras, não tem paredes no mercado é mundial. Se eu conseguir pegar o meu produto e expandi-lo a toda a parte do mundo, eu vou conseguir aumentar minha receita muito mais. Então, eu acho que faz parte do que o mercado hoje em dia, o mercado esportivo hoje, e é uma decisão de business que tem que transcender as borders, né, as fronteiras aqui do país em si. Cara, você pegou um ponto muito legal, quando ela citou essa questão da xenofobia. Acho que é em questão como países, por exemplo, como alguns países asiáticos, alguns países aqui do Caribe, até no futebol, acho que existe algumas ligas que você tem limite de quantidade de estrangeiro a participar por equipe, né? E eu queria, agora eu vou fazer essa pergunta para você.
Como os americanos chegaram, você falou aí dos direitos civis e tal, dessa questão de igualar, mas tem que ter muita coragem para você abrir assim, a porta do seu mercado sem medo. Eu sei que tem protesto, tem gente que é contra, mas enfim, algo falou mais alto do que os protestos, do que a queixa das pessoas. E aí você acha que só o business foi que levou os esportes para essa posição? Porque hoje os Estados Unidos têm os esportes e eu diria que são mais ligas mundiais, porque ali, como você mesmo disse, você tem atletas de qualquer parte do globo. Então, eles se preocuparam mais em apresentar um bom espetáculo e ter o melhor entretenimento do planeta, ou eles foram essa questão da xenofobia, de proteção de mercado, proteção da indústria, para eles não foi algo tão relevante? Olha, eu acho que aqui a gente tem que separar um pouco, no caso, o esporte do resto da indústria, porque, como a gente sabe, o esporte em si é um produto que ele é muito diferente, porque ele envolve a emoção das pessoas. Você tem os fanáticos, né, os fãs, então você tem um lado emocional dentro da coisa. Então, se você for olhar uma entidade esportiva, um time, como uma empresa, o principal objetivo daquela empresa é ganhar, no caso, na quadra ou no campo. Então, o general manager, o dono do time, ou o general manager, vão trabalhar para que eles botem em campo a melhor equipe, a equipe que tem a maior chance de atingir o êxito, ganhar o campeonato. Então, se você for perguntar aos fanáticos, no caso, o fã de algum time, você quer que o seu time ganhe? Ele vai falar, todo vai falar que sim. Eu quero que meu time seja campeão. A qual custo? Provavelmente qualquer custo que seja. Entendeu? Se for perguntar a um fã, ele vai falar, eu quero meu time campeão, não importa o que aconteça, desde que ganhe. Se eu botar um time inteiro aqui, que é um time de um de cada país, uma coisa, mas eu for ganhar um campeonato, o fã fala, beleza, ganhamos. Não quer saber. Porém, se a gente for olhar em outras indústrias, vamos olhar na indústria bancária, indústria de, sei lá, seguros, ou indústria de material, produzir material metalúrgico, que seja. E a partir do momento que alguém, que o cidadão americano veja que é de fora, está tomando o trabalho dele, ele vai ter um problema com isso. Então, as indústrias são diferentes por isso, porque a indústria esportiva, ela mexe com a emoção do povo. Entendeu? Você é uma pessoa quando é fanática. Então, acho que até um pouco menos, talvez, desse conceito xenófobo que você fala, ou até racial também, se faz quando estamos lidando com o esporte, versus outras áreas do mercado, do comércio, da indústria. Então, eu acho que um protecionismo maior, até pelo cidadão, viria, no caso, com outras áreas do mercado, mas não necessariamente contra o esporte. Legal a sua explanação, Pedro, porque eu acho que o que as pessoas têm aqui é que quando você vai para aí, você já é barrado, você não consegue fazer nada. Essa explanação sua eu não sabia sobre essa questão seria como se fossem as cotas, né? Mas dentro dos Estados Unidos existem regiões que abrigam estruturas esportivas, profissionais do país, que atendem as principais ligas do mundo, que seria a NFL, NBA, MLB, NBA. Você estudou em Ohio, que você mesmo falou. Região que abriga algumas equipes como Cleveland Cavaliers, Cleveland Indians, sendo essas equipes partes de uma engrenagem, de uma estrutura econômica gigantesca que o esporte movimenta como se fosse, como que o esporte movimenta como foi que você recebeu a grande oportunidade de ter sido contratado pelo Cleveland Indians, equipes de beisebol, para se gerir seu estádio, o Progress Field. Como é que foi você receber essa notícia? Pô, eu vou gerir um estádio na qual eu joguei e eu faço parte desse clube e eu vou fazer parte agora do lado diferente. Sem dúvida. Eu lembro que na época, agora você perguntando, eu começo a lembrar do momento, eu estava já no meu último ano de faculdade e para eu me formar, a gente teria que fazer um estágio. O estágio, no caso, é parte do curso em si. Então, você faz todas as suas matérias e você tem que terminar num estágio. Então, eu estava naquele momento pensando em alguma coisa que eu faria, e eu lembro até hoje, eu comecei a pesquisar, buscar em sites de times e tudo mais, tinha um post de estágio e tal, e eu lembro na época
que o Cleveland Indians botou um post de estagiário. Eu lembro que eu peguei, cliquei lá, mandei meu currículo, tudo mais que eu tinha na época. Tempo depois, eu diria talvez uma semana, uma coisa assim, eu recebi uma ligação, era o Indians me ligando, falando: a gente viu o seu currículo, queria conversar com você. Eu falei: não, beleza, vamos marcar, vamos lá. Marcamos uma entrevista, eu peguei, na época eu fazia faculdade a mais ou menos umas 2 horas de carro de distância, né, da minha faculdade até Cleveland, né. Eu peguei, entrei no carro, falei: vamos embora, fiz uma entrevista lá com ele. Voltei, um tempo depois, me ligou de novo, falou assim: a gente queria contratar você. Aí eu falei, foi felicidade, né, não vou dizer o que, né. Peguei, profissionalmente no telefone, aceitei tudo mais, desliguei o telefone e joguei tudo pro alto, aquela coisa, né? Entendeu? Falei: pô, deu certo o negócio, vamos lá e tal, entendeu? Fiquei muito feliz e me mudei depois para Cleveland e a minha trajetória começou ali. Eu lembro até, para você ver como é que é marcante na minha vida, o meu primeiro dia de trabalho foi dia 23 de janeiro, eu lembro disso até hoje, que foi uma quarta-feira, entendeu? E eu comecei naquela quarta-feira, dia 23 de janeiro, isso foi em 2008, já tempo já, 2008. E depois de um ano, a temporada do beisebol começa ali em abril, entendeu? Foi em abril, maio, naquela época ali, a gente passou a temporada inteira até setembro, não fomos no playoffs naquele ano, e eu lembro, falei: tá chegando ao fim, né? Você começa a pensar: e agora? Né, o que vai acontecer? O próximo passo? Começar a olhar emprego, aquela coisa, eu me formei, né, em parte do estágio, né? E eu lembro até hoje, foi um dia eu estava assim no nosso andar, onde era a minha mesa e tudo mais, no chefe do nosso departamento, né, tinha a sala onde ficava a copiadora ali, a parte de papel, aquela coisa toda, né. Eu lembro, eu estava ali fazendo cópia, alguma coisa assim, meu chefe chega aqui perto de mim, fala: ó, eu sei que tem um caso do dia para terminar, mas continua aparecendo. Foi nessas palavras que ele falou, obviamente em inglês, continua vindo aí. Falou assim, né? E eu continuei indo. Todo dia eu levantava e ia para o trabalho normal e foi levando. Estou sendo pago ainda, vamos embora, vamos levar. Entendeu? Aí eu lembro que no ano seguinte eu recebi uma ligação do Atlanta, do Braves. Me ligaram porque tinha uma posição full-time, né, de efetiva lá. E eu comuniquei aos meus chefes, até porque eu tenho que comunicar, porque a gente tem o tampering laws, né? Um time não pode, tanto quanto pegar um jogador de um outro time, como um profissional também. Então, a gente, como profissional do time, a gente também está parte das tampering laws, né? Então, eu tenho que falar para o meu chefe: olha, recebi um contato, entendeu? E falando: beleza, está aprovado, você pode ir lá, deram a aprovação para eu ir, né, para essa entrevista. E eu peguei e fui para Atlanta, cheguei lá, tive entrevista o dia inteiro com o pessoal do Braves, voei de volta para Cleveland no mesmo dia, cheguei de manhã, voltei à noite, e passou uns 2, 3 dias, isso foi meio de semana, se não me engano, na próxima segunda-feira, coisa assim, meu chefe chama no escritório do nosso vice-presidente e fala: tá aqui, ó, a gente quer te efetivar aqui, entendeu, porque você faz um excelente trabalho com a gente adora você, aquela coisa, né, então quer a gente fazer você full time com a gente. Aí naquela época, eu tô com uma oferta aqui na mão, vou esperar a ligação do Atlanta? Não vou, né? Bate o martelo, né? Vambora. Entendeu? Aí depois o meu chefe falando, ele pegou e falou assim: no dia que eu levantei para fazer essa viagem para Atlanta, um chefe correu para a sala do outro chefe, pegou o outro chefe, foi para a sala do vice-presidente, falou o seguinte, ó, ele vai embora se a gente não fizer alguma coisa. Foram os 3 lá em cima. A sala do dono, né? Aí ele lá em cima falou: então beleza, vamos bater o martelo, fizeram oferta e daí foi, né? Legal. Pô, Pedro, é extremamente interessante você trazer alguns tópicos e eu vejo que por conta desses tópicos que você abordou aqui, você vai ter que voltar aqui num outro momento para a gente tratar de uma forma mais específica isso, porque o pessoal com certeza deve estar com a curiosidade de entender essa dinâmica de estádio. Você acabou de mencionar aqui, dono do time, né? As pessoas aqui acho que ainda não estão habituadas com essa ideia, né, de uma equipe ter um proprietário, ter investidores, né, terem acionistas, todo esse tipo de coisa, que ainda é muito novo. E
Você, nesse processo como um todo de entrada para o mercado de gestão de arena, porque você já tinha uma formação de sports management, você deixou um detalhe muito importante. O primeiro programa, né, que você colocou aqui, né, o primeiro programa de sports management foi feito em 1966, ou seja, o Brasil não tinha sido tricampeão mundial de futebol e já existia uma mentalidade de profissionalização do esporte. Então, né, para quem nasceu no ano, né, que não cabe a gente ficar falando qualquer coisa nesse sentido, faça a conta quantos anos já nós estamos atrasados em relação 54. a essa questão de... Não, tudo bem, isso é desagradável, né? Não precisava colocar isso aqui, não que eu tenha 54, eu esteja com 54, ou quem quer que seja, mas 54 anos para você ver, né, que já passamos da idade madura, né, já estamos caminhando aí para uma outra curva e não aprendemos ainda a sermos profissionais. De qualquer forma, eu me lembro que nós nos conhecemos em 2013, e até tivemos a oportunidade de participar de alguns eventos, inclusive aquele que você foi barrado dentro do consulado americano, porque você estava lá com aquele radar gun lá, e os caras ficaram tudo louco, o que você ia fazer com aquilo, porque os caras têm aquela paranoia de terrorismo, vem esses caras com esse negócio aqui, mas tranquilo. Nesse período, 2013, você foi para o Brasil com a missão de trabalhar a convite da FIFA, para fazer parte de todo aquele staff responsável pela construção, adequação dos estádios para a Copa do Mundo em 2014. Quando você recebeu esse convite, o que você sentiu? O que você pode falar para a gente? E como surgiu esse convite? Por que você foi escolhido? E qual foi a experiência que você teve? Eu sei que foi um monte de perguntas aí, além do legado que isso deixou. Sem dúvida. Então, vamos lá. Do que eu posso falar, vamos lá. Na verdade, eu estava no Enes na época, né? E eu já estava há 4 anos lá, depois que eu fui efetivado, eu já estava buscando, estava, digamos assim, com fome do próximo, de uma coisa maior. Não que uma coisa maior fosse fora do Enes, até dentro do próprio Enes, mas conversando com os meus chefes, lá não tinha como eu progredir. Os times são entidades pequenas, entendeu? Eu tô chefe 1, 2, 3, 4, estamos nós aqui, esse é o nosso time aqui. Eu quero te dar mais, mas eu não tenho aonde botar você mais aqui para subir, entendeu? Então, buscando já dar seguimento à minha carreira, né? A oportunidades e desafios, né? E com o Brasil recebendo, no caso, a Copa das Confederações, Copa do Mundo, eventualmente a Olimpíada, era um momento que o Brasil os olhos do mundo estavam voltados para o Brasil. Eu falei, eis aí uma oportunidade que eu tenho para dar não só meu conhecimento, um pouco da minha experiência, e também aprender, porque a FIFA é uma entidade mundial, sabemos disso. Está lá no seu HQ na Suíça, mas a própria entidade FIFA, ela tem como línguas oficiais de se conduzir negócios, alemão, francês, inglês, entendeu? Dentro da própria organização, entendeu? Não é uma entidade mundial. Então, uma oportunidade como essa é uma coisa que é uma vez na vida. Então, com isso, eu estabeleci contato com profissionais da FIFA na época, me apresentei e tudo mais, meu currículo, aquela coisa. Existia também, obviamente, a necessidade de um profissional na minha área, e conversando com eles, além de tudo, a facilidade da língua, né? Porque não adianta, eu posso pegar alguém muito experiente, um alemão, experientíssimo em estádio. O cara monta estádio de olho fechado, aquela coisa. Eu jogo ele em Pernambuco, fica meio complicado para o alemão, entendeu? Então, já não fala a língua, já é um costume diferente. Depois eu estou falando alemão, porque eu vou te dar exemplo de alemães com os quais eu trabalhei, como é que foi o negócio. Mas é um pouco diferente, entendeu? Então eu tive, no caso, uma oportunidade, eu estava em posição não só a minha formação acadêmica, mas também com a minha experiência de conseguir essa oportunidade. Cheguei na FIFA, cheguei no Rio de Janeiro, que é onde o HQ da FIFA era na época. De lá fiquei 2 dias dentro de reuniões com todo mundo, e depois já fui para Pernambuco. E em Pernambuco foi naquela... Chegar lá, temos a construtora ainda,
dentro do estádio, no caso a construtora Odebrecht, que estava montando, que foi contratada para montar, para construir a Arena Pernambuco, e muito naquele fim de construção, que vai ter no que a gente chama o handoff, na entrega do estádio para, no caso, o operador, que é um outro braço da Odebrecht, Odebrecht Construtora. Você tem a Odebrecht, que é, no caso, a administradora dos estádios que foram construídos. E você tem a FIFA no meio, que é, no caso, digamos assim, a locadora do estádio, certo? Então, a gente chega no momento que é um estádio também que está sendo financiado publicamente. Você tem dinheiro público que está indo para aquele estádio, contratado a construtora Norberto Odebrecht para fazer o projeto. Então, você tem que ali gerenciar muitas pessoas, muitos stakeholders ali, entendeu? Você chega como locadora, como FIFA, que é o nome do que a FIFA vem, para implantar o seu modelo de estádio, num estádio que vai ser novo, que está prestes a ser construído. Então, no final das contas, quando a construtora falar está construído, se eu abrir todas as torneiras, vão funcionar? Não sei. Vai vazar em algum lugar? Não sei. Então, estamos para rodar um evento na primeira vez que o estádio, então, o test drive, digamos assim, né, do estádio. Então, eu lembro que foi muito trabalho, mas graças a Deus conseguimos entregar aquele estádio para a realização da Copa das Confederações. A gente tivemos muitos problemas quanto à timeline. Será que a gente vai conseguir entregar? Não vai, por diferentes razões. Acabou que no final, graças a Deus, conseguimos entregar o estádio. Quando a bola rolou, a Itália estava em campo, o Uruguai estava em campo, entendeu? A gente não consegue suspirar até que eles saiam do campo, né? Fala, deu tudo certo, tá tudo em pé, não morreu ninguém, então beleza, né? Mas eu vou te falar, foi um desafio tremendo, mas eu adorei, gostei muito, conheci pessoas fenomenais, trabalhei com pessoas fenomenais, aprendi muito com muitas pessoas, entendeu? Então foi uma experiência estressante, sem dúvida, mas que eu dou graças a Deus que eu consegui vivê-la, e até hoje eu tenho, obviamente, trago muitas memórias, muitos amigos e muita experiência disso também. Show! Beleza. Show de bola. Pedro, você quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos já? Olha, Zequinha, eu vim para cá, né, para fazer faculdade, né, porque eu tinha 18 para 19 anos. Né? E aí, isso aí já vão 18, 19 anos. Exato. Então, não preocupa não, que eu estou aqui já desde 83, então faz tempo. Olha só. Faz tempo. Mas, Pedro, você sabe que o intuito desse nosso programa aqui, né, o Vivência do Esporte, junto com a AES Sport Legacy Channel, tem como objetivo único o quê? Informar, educar, de forma relaxada, tranquila, da forma que você está fazendo. E eu fico bastante honrado de ter um brasileiro como você aqui hoje, falando a nossa língua, mostrando para essa audiência, para esse público que está nos assistindo, a tua experiência de um cidadão que saiu do Brasil, veio para o maior mercado desportivo do mundo e atuou em várias frentes diferentes, fazendo um trabalho excepcional e que nos dá muita honra. Então, isso eu tenho certeza que a sua entrevista vai incentivar, motivar muita gente, até no Brasil, quem está nos assistindo, a preservar essas pedras preciosas como você, para que nós do Brasil podemos desfrutar e ter pessoas como você, né? Então, você teve várias experiências. Agora é o seguinte, após o Mundial, você continuou atuando no mercado brasileiro, fazendo gestão do até então Sociedade Esportiva Palmeira, o saudoso Palestra Itália, né, que por sinal vai jogar contra o meu Santos no sábado. Como foi a tua experiência de trazer o teu know-how de gestão de estádio nos Estados Unidos para o Brasil e quais foram as grandes dificuldades enfrentadas devido ao nosso famoso jeitinho brasileiro, aquele jeito brasileiro? Como é que você lidou com isso aqui, você lidando com alemães, que você acabou de falar, com pessoas que tudo tem a pontualidade, aquela coisa toda? Conta pra gente, conta pro nosso público, como é que foi isso? Você que viveu essa experiência nos Estados Unidos, onde tudo
planejado e organizado e você vai para o Brasil levar esse seu know-how. Como é que foi a dificuldade? O que você enfrentou com esse nosso famoso jeitinho brasileiro? Olha, Zequinha, eu vou te falar, é um choque de cultura, assim. Para mim também. Não vou dizer que é só para o alemão, para o japonês, entendeu? Para o polonês, para quem for que seja do resto do mundo. Para mim também, porque como a gente acabou de falar agora há pouco, eu vim para cá, eu tinha acabado de me formar da segundo grau, né, na época, agora é ensino médio, né, se não me engano, e fazer faculdade. Então, eu fui também educado academicamente do modo americano. Certo? Então, eu também estou mais acostumado ao modo americano de se fazer as coisas. Apesar de entender, ter a expectativa de como a banda toca um pouco diferente no Brasil. Tem mais cuíca, Pedro? Tem mais cuíca, né, do jeito, na banda brasileira? Também. Tem um tamborim aqui no canto, entendeu? Dá pandeiro ali, entendeu? Dá uma sambada de lado aqui, mas então é um pouco diferente. Mas eu já tinha expectativa. Então, não foi uma surpresa para mim, no caso. Eu acho que passei, às vezes, por frustrações internas, tentar não passar isso muito para com quem eu trabalhava, ao menos os muito perto de mim, meu engenheiro, o grande Luiz, via talvez um pouco dessas frustrações cotidianamente, mas é complicado, mas a gente tem que entender que é uma outra cultura, entendeu? Então, as pessoas funcionam de uma maneira diferente. Não que seja certo ou errado, é somente diferente. Então, se adaptar ou tentar com que faça que dentro daquela cultura seja uma cultura mais eficiente, seja no caso do meu trabalho. Eu só posso fazer isso mostrando, ensinando, comunicando. Então, talvez comunicando com os meus parceiros brasileiros, falar assim, ó, a gente tem que funcionar dessa maneira, é assim que tem que fazer, entendeu? Para que a gente consiga manter dentro do schedule, dentro do calendário certo, não só da parte de construção, na parte quando é que vai ter que sair uma coisa, entrar outra, e por aí vai. Mas eu tenho histórias também, certas coisas que eu tive também que passei por perrengue por aqui e por ali para tentar resolver, entendeu? Tem a história no caso que eu rapidamente falando aqui, das bandeiras. Você sabe que o protocolo da FIFA se tem quando você vê os jogos da FIFA. Bandeira do país no meio, Brasil no caso, né? Time A, time B aos lados da bandeira, e as outras bandeiras ao redor do anel superior. Eu lembro um dia que essas bandeiras têm que estar postas, no caso, mais ou menos 2, 3 dias antes, que é quando tem o treino oficial de reconhecimento do gramado das seleções, para depois, futuramente, no jogo. Então, você tem que estar lá posta até antes do dia do treino oficial. Eu lembro uma vez que eu estava lá na Arena Pernambuco e naquela coisa, eu tenho um construtor aqui ainda, eu tenho o dono do estádio que vai operar o estádio, tenho eu aqui com a FIFA pedindo coisa, porque eu não detenho o controle, porque eles não são, no caso, meu staff, meus empregados dali, então eu não detenho o controle deles, não posso pegar e falar que eu tenho que pedir muita coisa, entendeu? Há muita coisa no jeito ali. E eu lembro uma vez eu precisava das bandeiras trocadas. Para você trocar a bandeira, você tem que ir lá em cima, né? Tem que ir no teto do estádio, não tem como fazer, fica pendurado lá em cima. Aí eu lembro, pedi um dos engenheiros, falou, preciso que botar a bandeira, tem como botar lá pra gente e tal. Aí ele falou assim, vou ver se fulano tá na obra, né? Aquela coisa, né? E com isso, eu tenho o coordenador geral da FIFA, que é o gringo que vem e fica lá perto do torneio, vem o gringo, fica lá e é o cara que você responde naquele momento. O coordenador geral da FIFA me chama e falou assim, as bandeiras não estão postas. Eu falei, não, pode deixar que eu tô resolvendo. Naquela, falei para ele, tô resolvendo, virei as costas, sai correndo, cadê o cara, não sei o que, tem que botar a bandeira, aquela coisa, né? Aí, peguei, me arrumaram o telefone de um cara, peguei e liguei pro cara, falei, beleza, tudo bem, só, tem como você botar a bandeira para mim? Eu falei, não vou trabalhar hoje não. Eu falei, não, o Brasil tá jogando agora 4 horas. Aí eu falei, então tá bom, obrigado, viu? E vou fazer o quê, né? Eu tô pedindo um favor pro cara, né? Olha, procura alguém aí na obra que tenha certificado que possa trabalhar em altura, porque você tem que ser certificado para poder trabalhar em altura, NR35, e dá de procurar alguém que tem, não consegue achar. Eu falei, meu amigo, eu tenho que resolver, não adianta. E eu jamais vou pegar alguém que não seja certificado, que não tenha o treino para falar, eu preciso que alguém aí suba. Não tem ninguém.
me dá um cinto. Me cataram um cinto na obra, meu amigo. Eu vesti o cinto, amarrei aquele cinto, falei, tá preso, tá bonito. Eu sei onde é que tá a linha da vida, vamos subir lá. Não deu outra, botei o capacete, peguei os negócios, entendeu? Subi com as bandeiras lá, cheguei lá em cima no teto lá da arena, saí, né, deitado por cima do negócio, amarrei, botei meu gancho na linha da vida. Falei, espero que a linha da vida tenha sido feita corretamente. Mas botei as bandeiras, né? Fui lá em cima, botei a bandeira, joguei a bandeira para baixo, tá lá as bandeiras postas. Eu lembro que eu desci do telhado, lá do teto do estádio, todo por fora, né? Por cima, né? Eu e Deus, né? Eu lembro que eu desci, quando eu desci, eu tava lá, né? De um cinto, eu passei pela entrada do campo, o coordenador gringo geral da FIFA tava lá, em pé, de terno, né? Aí eu virei para ele, cheguei perto dele e falei, Michael, ele me olhou, eu falei, ó, a bandeira tá posta. Aí ele pegou, virou, olhou assim, olhou para mim de cinto, suado, falou, belo trabalho. Peguei, fui embora, tiro o cinto, falei, pronto, resolveu, né? Mas é o tipo da coisa, entendeu? Às vezes, entendeu? Eu não tenho ali, eu tenho que pedir o favor, tenho que resolver, tenho que dar um jeito, e aquela coisa, eu falei, eu vou resolver. Entendeu? De alguma maneira ou de outra, mas eu jamais vou botar a vida de alguma pessoa em risco acima da minha, entendeu? Se a gente não tem ninguém, isso é uma falha aqui do sistema, uma falha da comunicação, entendeu? O que seja, mas a gente tem que resolver o problema, entendeu? Então, vambora e toca pra frente. Você acha então que quer dizer que além de... Você acha que isso foi um jeitinho brasileiro? Não, foi um pouquinho, né? Foi um pouquinho, né? Tive que dar um pouquinho do jeitinho, né? Mas é aquela coisa, eu fico preso aqui, ó. Ou resolvo, ou não resolvo, viro pro cara e falo assim, não tem como resolver. Aí eu vou ter que ligar pra sentar e falar, não tem como resolver, deu problema, não sei o quê. Aí vai falar depois, pega um fotógrafo, sei lá, do dia, acho que era o Uruguai que ia jogar. O fotógrafo uruguai vai bater a foto, falar a bandeira do Uruguai não tá posta, entendeu? Aí cai para cima da FIFA, quem foi, quem não foi. Eu falei, meu amigo, vamos lá que vai dar certo. Então quer dizer que você, além de rugby, você praticou alpinismo, né? Quase. Graças a Deus. Fez um rapel. Fez um rapel. Mas, olha, você vê, né, essa questão que você falou, que é questão cultural, né? Isso aqui, nos Estados Unidos, jamais aconteceria, porque poderia ser a final do Super Bowl do time do cara, ele tinha um compromisso, ele estaria lá para trocar essa bandeira. Sem dúvida, sem dúvida. É uma questão cultural, que jamais isso acontecia, com todo respeito, mas tem que falar para a audiência que isso aqui não acontece. A partir do momento que você deu esse compromisso, o cara vai saber que você, até porque aqui a legislação são outras, as leis são outras, ele sabe que se ele não fizer, ele perde o lugar dele. Ele, você perdeu. Ele sabe disso, né? Então, só queria enfatizar, né? Isso é importante as pessoas saberem, mas legal. Aí vamos lá, Pedrão. Cara, aqui no Brasil, que não é diferente, né? Na maioria dos países no mundo, existe oligopólio e muitas vezes monopólio em vários setores. Durante décadas, a estrutura televisiva do Brasil controlava e ainda controla muito essa questão da transmissão dos eventos em massa. No caso específico dos esportes, em especial futebol, o tema naming rights, em teoria, ainda é algo novo aqui no Brasil. Haja vista aí a discussão, você até comentou algumas coisas aí sobre o dono do time, né? O dono de quem ia gerenciar o estádio, né? Mas vamos lá. Esse tema, name rights, no Brasil, haja vista que as emissoras, até pouco tempo, elas nem costumavam falar muito, assim, sobre os nomes, né? Os verdadeiros nomes dos clubes, né? Existia uma certa resistência aí das emissoras. E aqui no Brasil você sabe que tem os clubes que tem o nome como marca, o exemplo, o Corinthians, o Flamengo e etc. Mas sim como nomes, marcas como a Red Bull na Fórmula 1. No futebol, o Bragantino. No entanto, sabemos que você foi um dos responsáveis pela vinda da empresa de seguros Allianz aqui pro Palestra Itália, né? Que hoje é Allianz Parque. E se você puder abrir, não sei o quanto você pode falar, eu queria que você falasse um pouco sobre essa negociação aí, de como foi a vinda da Allianz Parque para o Brasil e como foi esse processo de transição, né, de deixar de ser o Palestra Itália e se tornar o Allianz Parque, que é uma coisa que acontece muito comum nos Estados Unidos,
as equipes, os estádios com naming rights, e aqui no Brasil ainda, até hoje a gente vê que tem essa resistência, no entanto que o Corinthians faz bem pouco tempo que conseguiu colocar a Neoquímica, né, como naming rights lá do estádio do Corinthians, mas desde a Copa isso vem se arrastando até agora. Acho que agora em 2020 foi que o Corinthians conseguiu fechar essa parceria. Eu queria que você contasse pra gente, cara, como foi essa negociação, desde o princípio até a sua definição. Sem dúvida. Então, no caso do Allianz Parque, o velho Palestra Itália, Parque Antártica, ali do Palmeiras, parte da negociação, eu não trouxe a Allianz, no caso. A empresa no qual eu trabalhei, a EG, para prestar consultoria, no caso, finalizar esse projeto do Allianz Parque junto à W Torre e o Palmeiras, só para trazer um pouco, para o seu público não sabe como é que funciona esse negócio. O Palmeiras sempre teve a sede social deles ali em São Paulo, na região ali da Pompeia, ali onde é Turiaçu, com a Matarazzo ali. E entrou-se num acordo a Sociedade Esportiva Palmeiras com a W Torre, a construtora, que se a construtora construísse o projeto, eles teriam a chance de explorar, no caso, esse projeto por um X número de anos. Tá? Então, beleza, a W Torre falou, tá bom, vamos construir seu estádio, eu vou explorar esse estádio, no caso, por tantos anos, o Palmeiras vai mandar seus jogos ali como sua casa, mas eu, como uma empresa construtora, posso explorar o estádio, no caso que se fazem hoje, com shows e apresentações e tudo mais. A Allianz em si, a Allianz é a Aliança Seguradora Alemã, eles têm os naming rights de, até então, se não me engano, 5 arenas ao redor. O próprio estádio do Bayern de Munique chama-se Estádio Allianz. E tem outros estádios também ao redor do mundo com o nome Allianz. Então, a Allianz falou, ok, posso botar sim o meu nome no seu estádio, vou pagar a W Torre, no caso, X, uma quantidade X, vamos deixar só em X, e com isso, porém, eu quero que a EG, no caso, a empresa de consultoria de estádio, seja parte da gerência do estádio. Eu não vou botar meu nome ainda na W Torre, vocês nunca geriram estádio antes na vida de vocês, não sei como é que vai ser, então se vocês trouxerem, no caso, a empresa de consultoria, para rodar o estádio, porque aí você tem um produto, no caso que a gente sabe já qual é a consequência desse produto, porque a AEG administra mais de 120 estádios ao redor do mundo, que a Aliança se sente confortável em ceder o seu nome àquele estádio. Então a negociação foi isso, no caso em 3 partes, né? A Aliança com a W Torre, porém com a presença da AEG. Então eu cheguei no projeto já em 2014 e cheguei já quase no final do projeto, me lembro, trabalhando muito com os engenheiros, com os arquitetos. Muita coisa ainda teve que ser modificada no projeto original. E essa era uma coisa que o arquiteto-chefe falava para mim depois, quando eu cheguei lá. Eu pedia, no caso, você já há anos aqui para o pessoal. Eu preciso saber quem é o cara que vai operar esse estádio. Porque tem coisa que eu posso mudar no projeto ainda. Entendeu? Se o projeto passa a certos pontos, não tem mais como mudar. Se eu chego lá faltando 6 meses para abrir o projeto e falar assim, pô, a fundação aqui está errada, a gente precisa mudar isso aqui, já não tem como mais mudar. Não adianta. Entendeu? São pequenas coisas que dá para se adequar ainda. Então, foi mais ou menos isso. Então, eu cheguei no fim da construção, muito para conseguir adequar um pouco ainda, certas áreas do estádio eu consegui ainda mudar, para que a operação do estádio futuramente fosse uma coisa mais fácil, uma coisa menos custosa também, porque não falando mal de arquiteto nenhum, arquiteto é como se fosse assim um pintor, né? Faz uma obra de arte, aquela coisa linda, só que ele não pensa como é que vou manter aquilo ali, né? Não entendeu? Dá um exemplo aqui, na Arena Pernambuco, quando você entra numa região, você tem uma parede assim de vidro linda, né? Mas o arquiteto não tem que subir lá para limpar, né? Então, tem que pagar o cara para ter um lift, equipamento, aquela coisa toda, né? Então, é muito disso. Então, se vem assim, obras de arte lindas, mas que às vezes não é muito fácil de manter, e vai custar ao longo do tempo.
Então, muitas dessas adequações eu consegui mudar algumas coisas para que a gente fizesse com que a operação fosse menos custosa, seja mais barata, porque eu vou ter que manter o negócio aqui, entendeu? Então foi muito disso, mas o Allianz Parque foi um excelente projeto, também foi uma experiência maravilhosa que eu tive, conheci muita gente, aprendi muito, porque também eu aprendo muito com o mercado local, com as pessoas, com os profissionais que ali estavam, porque às vezes eu falo muita coisa, você fala assim, isso tem que funcionar de uma certa maneira. No Brasil é um pouco diferente às vezes porque a legislação é diferente, não só o costume do povo também. Então eu aprendi muito também com os profissionais ali que estavam, os brasileiros, e muita coisa eu tive que mudar também da maneira com que eu tinha na minha cabeça também, para poder adequar ao mercado local. Mas fico feliz que o Allianz Parque está aí, tem shows fenomenais que acontecem, profissionais do mundo inteiro que vêm tocar, bandas e tudo mais, alegrando ali o povo, obviamente, de São Paulo, do resto do Brasil, América Latina também, entendeu? Então eu fico muito feliz com o que ficou ali e com os profissionais que ali ainda continuam. Muitos deles ainda faziam parte da minha equipe. Eu tenho, tanto hoje como tinha, confiança plena neles desde o começo, entendeu? Profissionais renomados de diferentes operações, alguns estrangeiros também. A gente tinha também um profissional português na época lá também, que fazia outro tipo de dinâmica também, de experiência também. Então foi uma experiência muito foi fantástica, foi muito satisfatória. E de agora, quando eu vejo como é que o Allianz Parque está, de vez em quando eu dou uma olhada no jogo do Palmeiras para ver como é que está, eu olho para a arquibancada ali, para o lugar aqui, o que está, o que não está tudo bonitinho, está direitinho, como é que está o gramado, aquela coisa, né? Então de longe ainda dou uma olhada com carinho também ali no estádio, que tenha muito sucesso, que continue da maneira que está e melhore sempre, claro. Pedro, você falou da questão cultural, né? É óbvio que sempre que você vai fazer uma coisa que acontece num país e vai para um outro país, sempre vai haver esse choque cultural. Porém, isso já está provado que, como negócio, o naming rights é um bom negócio. E sim. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Como que é essa questão do naming rights? Qual que é a importância do naming rights para um estádio? Qual que é a importância, de repente, para aquela região, até para as pessoas que vivem próximo ao estádio? Queria que você explicasse um pouquinho. Perdão, eu saí falando, pensando outra coisa, esqueci do final da resposta, né? Sim, eu acho o naming rights é fundamental porque é uma fonte extra de receita que o empreendimento tem como angariar. Eu acho que também um pouco dessa relutância que veículos de comunicação têm em usar o nome, isso não ajuda o mercado. Então, não é aquela assim, um pouco pensando assim, a seguradora, no caso, não está me pagando para eu divulgar o nome dela. Eu acho que é um jeito muito pobre de se ver, de se ter como uma emissora de um veículo de comunicação, entendeu? Não é bem por aí, entendeu? Porque com o mercado todo, isso só vai elevar o mercado como num geral. Entendeu? Então, eu acho que é importante que todas, principalmente as emissoras de TV, rádio e tudo mais, que se adequem, usem o nome. É o nome do estádio. O estádio não é a Arena Palmeiras, o estádio não é Parque Antártica Palestra Itália. Entendeu? O estádio chama Allianz Parque. Entendeu? Esse é o nome do estádio. Entendeu? Então, use o nome do estádio, ajude a indústria como um todo a se elevar. Entendeu? Então, porque isso, como eu falei, de fato é uma fonte extra de renda, faz uma diferença, entendeu? Na folha orçamentária final do empreendimento, e todo mundo tem a ganhar com isso, entendeu? Então, mas pelo que eu tenho notado, existia muito dessa relutância na época que eu estava lá no Allianz Parque, mas hoje em dia eu já vi algumas emissoras já citar o nome, já falar o nome, Allianz Parque. Fiquei até feliz, falei, olha, finalmente, entendeu? Acabaram com a teimosia, entendeu? Resolveram, vamos lá, vamos falar, vamos adotar um nome, e assim tem que ser, entendeu? Você não vai perder nada, você está só ajudando, no caso, ao mercado, à indústria, ao empreendimento, que de uma certa forma você está afiliado, porque você, como veículo de comunicação, você quer que o empreendimento se suceda para você
que a sua transmissão seja também mais valiosa também para o consumidor, entendeu? Então, um ajuda o outro de uma forma indireta, entendeu? Então, acho que um pouco dessa relutância isso aí tem que acabar, entendeu? Eu queria dar só um pitaco antes dos segmentos. Eu, como atleta, e a gente teve uma grande dificuldade, quando você recebia patrocínio, nós ia dar uma entrevista, assim, eu como meus amigos na época, as televisões pediam pra gente tirar. Então, você tava com o boné, era obrigado a tirar. Eu falava, pô, não vou tirar. Então, os caras queriam que você botar o boné para trás, de lado, camiseta, você tinha que vir, porque eles não queriam fazer entrevista, daquele jeito. Não se existia, se proibia isso aí, né? Enquanto que aqui, nos Estados Unidos, eu quero informar isso ao público brasileiro, né, porque isso a televisão não entendeu. Porque quando ela faz isso, ela incentiva mais empresários a investir no esporte. Ela incentiva outras empresas a participar do esporte. E com isso, o público vai ter, que também eles vão ganhar, porque vai ter mais receita, como você falou, e também vai fazer com que o público esteja mais feliz, e assim, o esporte em si vai ter mais receita, os atletas vão ser muito mais bem pagos, todo mundo ganha. E aqui nos Estados Unidos é o contrário, ele faz questão de falar quem participou, quem deu, quem estava, mostra o Staples Stadium, é o Gillette Stadium, né, é o AT&T Stadium, quer dizer, eles explicam, eles falam, eles fazem questão. No Brasil, as emissoras tentam esconder e achando que isso é propaganda de graça, pelo contrário, você está fomentando toda a indústria do esporte em si. Perfeitamente, Zequinha. E outra coisa também que você me lembra aqui no sentido, aqui nos Estados Unidos, as próprias emissoras, elas se citam. Por exemplo, está tendo o final da NFL agora, tá? Acabou, vai ter o Super Bowl daqui a 2 semanas, né? No final, nos playoffs, você tem três emissoras maiores que transmitem no canal aberto, que é a CBS, tá? Você tem a NBC, você tem a Fox. Quando chega lá no playoff, são poucos jogos. Então, nem todas as emissoras têm algum jogo para transmitir. Então, a NBC está transmitindo um jogo e fala assim, o jogo de amanhã é na Fox. A Fox fala, o jogo de amanhã é na CBS. A CBS fala, a gente transmite esse jogo, mas o outro jogo é na NBC. Então, você não vê, por exemplo, a Globo falar, o jogo aqui é na Bandeirante. Isso não tem, isso eu nunca ouvi. Se alguém ouviu, por favor, me manda. Isso não acontece. Agora está acontecendo aqui alguns jogos que o SBT está transmitindo e eu nunca ouvi. Entendeu? Mas se eu não ver a Globo falar, o jogo é no SBT. Isso eu nunca ouvi. Vou falar uma coisa para você. Isso aí ainda está na condição ainda de como fosse cabeça de bacalhau. Pode. A gente até sabe que pode existir, mas a gente nunca viu. Bom, é a mentalidade, né? A mentalidade de colaboração, compartilhamento, nós estamos ainda construindo aqui. Mas vamos lá, Pedro. Nós aqui, todos nós, seres humanos, buscamos vários meios de nos realizarmos profissionalmente, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, enfim, de várias formas, correto? Eu quero dizer que eu estou intrigada e muito curiosa, pois eu conheci a sua história, e que história, hein? Mesmo depois de grandes feitos no Brasil, muitas conquistas, né? A gente pode chamar de muitas realizações, todos esses acontecimentos, essas conquistas, né? Todos esses feitos seus não foram suficientes para te segurar no Brasil. Quais foram os motivos que levaram você para voltar para os Estados Unidos? Conta pra gente. Adriele, obrigado pelas suas palavras, primeiramente. E eu voltei, na época, eu vim fazer meu mestrado, né? Então, eu terminei o meu primeiro mestrado, eu tenho 2 mestrados. Meu primeiro mestrado eu terminei em 2016. Então, foi logo nesse final. Então, foi uma oportunidade também para mim maravilhosa, porque eu fiz o meu mestrado numa faculdade, no qual o professor daquela faculdade, ele se aposentou logo depois da minha classe se formou, ele se aposentou. Ele é uma pessoa que é reconhecidíssima aqui nos Estados Unidos, na verdade, um dos fundadores, no caso, da disciplina do Sport Management. Ele se formou, inclusive, na Ohio University, naquela pioneira, como eu falei no começo. Então,
eu tive a felicidade, a oportunidade de conseguir também essa outra bolsa para fazer meu mestrado. Então, teve muito disso também. Eu vou dizer que eu sou, no caso, um pouco um cidadão meio dividido, entendeu? Porque, obviamente, crescendo no Brasil, a gente tem sempre aquela paixão um pouco no fundo do teu coração pelo Brasil, pelos brasileiros, por tudo que a gente cresceu, pelo futebol, que seja. E eu vim para cá também jovem. Então, metade da minha vida inteira, quase adulta, exceto o tempo que eu trabalhei no Brasil, na FIFA e para a EG no Allianz Parque, a maior parte da minha vida adulta eu vivi aqui, entendeu? Então já vai quase metade da minha vida como um todo que eu vivi aqui. Então eu tenho um pouco de cada cultura ainda dentro de mim. Então é complicado. E, como eu falei, essa oportunidade do mestrado foi fantástica, mas eu cursei meu segundo mestrado também. Um pouco, talvez, eu estar acostumado profissionalmente a trabalhar nesse país, aqui nos Estados Unidos, versus o Brasil. Eu diria que tem um pouco mais da facilidade também. Mas nada que se impeça que o futuro a Deus pertence, né? Nada que se impeça que no futuro haja um projeto, que eu volte ao Brasil para trabalhar em algum projeto. Entendeu? Eu não tirarei isso de foco ou de mente, jamais. E eu sou uma pessoa que eu sempre vou atrás de um desafio, de uma oportunidade. Entendeu? Então eu tendo a nunca botar limites, no caso, em mim. Entendeu? Eu tenho que estar sempre de mente aberta, procurando a próxima oportunidade, que se fizer sentido, se for aqui, ótimo, se for no Brasil, maravilha, entendeu? Mas então não é isso, não fugir, não, entendeu? Mas eu tendo a seguir oportunidades quando elas se apresentam à minha frente. Obrigada. Éder, não tô ouvindo. Éder, você está sem som. Olha, logo eu com o microfone fechado, eis aqui. Você está acompanhando nossa transmissão do Senhor das Arenas, Pedro Machado, compartilhando com a gente toda a experiência de vida dele, tanto fora quanto no Brasil. E Pedro, tem gente aqui nos comentários falando que trabalhou com você na Aliança. A Cida Almeida e o Reginaldo Ferreira de Souza. Trabalhei com o Pedro no Allianz Parques, grande professor. Você que está assistindo essa transmissão, deixa nos comentários onde você está assistindo e também compartilha para todo mundo. Quando a transmissão é boa, conversa tua aí, Pedro. Vai assim de um jeito fácil, leve. Mas diante de tudo que a gente já conversou aqui, eu queria que você nos falasse, você com a sua vasta experiência, como funciona o esporte, a estrutura esportiva, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, na sua opinião, o que poderia ser feito e o que você acha que poderia ser feito para melhorar o esporte brasileiro de maneira geral? Qual seria o seu maior legado se você pudesse contribuir para transformar alguma dessas questões? Olha, vamos falar então no esporte como um todo. Eu acho que tem que começar com a legislação. Começa do governo. Sim, é constitucional o fato de você se associar e criar uma federação ou uma confederação dentro do Brasil esportivo. Está na Constituição Federal, isso sim. Porém, eu acho que é necessário que o governo não só deixe que associações possam ser criadas, porém que não intervenha. Eu acho que o fato do governo tentar intervir muito numa indústria que deveria ser a privada, estou falando da indústria profissional, esporte profissional. Tá? Eu acho que o esporte dentro da escola, sim, é uma questão educativa, já vem, é outro padrão, entendeu? Lá no esporte profissional. Eu acho que o governo tem que meio que tirar a mão um pouco e deixar a indústria em si correr. Com isso, a gente vai ter um pouco mais da iniciativa privada, um pouco mais dos fundos, dinheiro sendo jogado dentro da indústria, que vai fazer com que isso, a indústria não só se profissionalize, mas que avance, entendeu? Você tem hoje em dia várias leis, você tem a Lei RPLS, você tem a Estatuto Torcedor, você tem o Profut, tudo mais que tem sendo criado aí, o governo entra um pouco nesse sentido. Eu acho que o governo tem que deixar, no caso, a criança seguir.
entendeu? Então, a partir do momento que você tem uma separação do Estado com a indústria, você vai conseguir, de uma certa forma, evoluir. Tanto quanto questão religiosa, por exemplo, se existe a separação Estado laico que a gente fala, porque essa separação também não possa existir na questão do esporte, entendeu? Deixa que a iniciativa privada, no caso, empurre, injete, no caso, fundos, dinheiro para que o esporte se desenvolva com patrocinadores e com tudo mais, fazendo a questão profissional da coisa. Já na questão educativa, sim, o esporte tem que fazer parte da escolaridade, não só por a questão da saúde, que o esporte todos sabemos que faz bem à saúde na questão física, mas também na questão mental, na questão de associação, na questão social, questão de ter, caso companheiros, trabalhar em equipe, tudo mais que o esporte ensina desde o começo. Então isso é parte mais da educação, da formação da pessoa e do cidadão. Então nesse sentido, eu acho que mais o Ministério da Educação que tem que exercer a sua parte, né, nessa relação. A partir do momento que aquela criança terminou a escola e decidiu virar um profissional do esporte, obviamente tendo talento para tal, eu acho que aí o governo tem que tirar um pouco da mão e deixar, no caso, correr. Exemplo, as associações aqui nos Estados Unidos, as ligas aqui, elas são ligas privadas, certo? São associações sem fundos lucrativos, geram muitos bilhões de dólares por ano, NFL 2, por exemplo, NFL 5, por exemplo. Porém, ela é uma instituição sem fins lucrativos. Todo esse dinheiro que é gerado, ele é voltado de volta para a liga, para os clubes, e tudo que a liga tem que fazer. E também na parte comunitária também, de give back to the community, né? de entregar de volta ações comunitárias para as comunidades e tudo mais. E funciona em si. O governo não precisa entrar, não precisa impor leis, impor diferentes leis, no caso, para restringir ou tudo mais. Como qualquer outra indústria, é deixar, no caso, rolar, a menos que, obviamente, tenha acontecendo alguma coisa que seja de âmbito ilegal. Aí você vai ter, obviamente, forças governamentais que vão entrar e coibir esse tipo de prática. Mas, fora isso, eu acho que o governo tem que deixar, tem que tirar um pouco, dar um passo para trás, deixar a indústria, a iniciativa privada, tocar essa indústria para frente, que com isso vai ser muito mais benéfico, porque, afinal das contas, o governo não é gestor. Empresas estatais, governamentais, não são as melhores por aí. A iniciativa privada é que sabe gerir, com profissionais que sabem gerir, entendeu? Então, você vê o pessoal pedindo privatização de tudo. Por quê? Porque o governo, quando gera, vira cabide de emprego e não vira uma operação eficiente, entendeu? A mesma coisa do esporte. Se o governo está atrelado ao esporte por meio de leis e tudo mais, você não vai deixar que aquele segmento se desenvolva, deixar a iniciativa privada entrar e, com isso, dar esse empurrão um pouquinho mais forte, que é o que o Brasil precisa para tomar a ponta e competir em Olimpíada e tudo mais no resto do mundo com todos os atletas. Pedro, tomando um gancho aqui nessa questão e nessa tua colocação, que é extremamente importante e sensível, tem alguns detalhes que talvez a gente vá ter que dialogar, até como eu disse para você vai ter que voltar aqui e aí nós vamos retomar essa conversa. Porque é o seguinte, da mesma forma que você falou das associações, as federações e confederações, pela legislação brasileira, elas também são empresas privadas. CBF, CBAT, quem quer que seja, CBV, CBB, todas elas. No entanto, mesmo a indústria, o setor privado, ele tem um péssimo hábito, e não é só aqui. Nos Estados Unidos também tem, porque nós tivemos em 2008 aquele documentário que para inglês ver, né, chamado Too Big to Fail, onde o governo americano foi lá e injetou trilhões e trilhões e trilhões de dólares para poder salvar o sistema bancário. Porque quando eles estão tendo lucro, o governo tem que estar longe. Agora, quando eles estão na situação horrível, eles não arcam com a responsabilidade. O primeiro a quem eles vão pedir arrego é o governo. Então a gente precisa estudar
um pouco mais essa questão assim, porque quando a gente coloca, principalmente no momento de polaridade que a gente vem vivendo, que tem uns mais defensores, mas a gente não avalia todos os aspectos que precisam ser pensados. E na questão, o governo não intervém nessa estrutura de federação e confederação, muito pelo contrário. Ele intervém quando ele tem que pôr muito dinheiro lá, porque hoje 98% de tudo que funciona no esporte de alto rendimento, quem banca é o governo, através dos mais diversos programas e patrocínios. Então é o Banco do Brasil que patrocina, é a Eletrobras que patrocina, é a Caixa quem patrocina, programa de Bolsa Atleta, Bolsa Pódium, Bolsa não sei o quê, um monte de série de coisas, porque é o governo que sustenta, porque a iniciativa privada... Qual é o escopo que envolve isso? Mais ou menos a mesma coisa. Você deu exemplo aqui, você foi para o Pernambuco, você tinha 2 empresas dentro de uma empresa só, que era a Odebrecht. E a gente sabe o desfecho dessa história, né? A gente está vendo recentemente por que estava, onde que estava e tal, esse tipo de coisa. Então, quando ele faz isso, qual que é a mentalidade dos empresários? Eu vou no BNDES, eu pego dinheiro. Se eu estou tendo lucro, beleza, eu vou lá, pego mais dinheiro no BNDES e nunca ponho a mão no bolso. Se você fizer isso, o governo tirar esse auxílio dessas estruturas, o esporte no Brasil acaba, o de alto rendimento. E o que é pior, na base, nós não temos nada, porque investimento em educação, você sabe também há quantas anos. Perfeito, Edno. Então, mas nesse sentido que eu digo que o esporte, no caso educacional, tem que ser parte do currículo e sim subsidiado pelo governo. A partir do momento que você vira uma coisa profissional, que é aí que os valores começam a aumentar, infelizmente, com o histórico de corrupção que a gente tem no Brasil, você sabe para onde vai o dinheiro, entendeu? Então, isso fere todo o sistema também. E no Brasil também, as leis, tanto a Lei Pelé, como você citou parte da Lei Pelé aí, a Lei Pelé... A Lei Aguinaldo Piva. Aguinaldo Piva também. Mas Aguinaldo. Ela foi criada com o quê? Com futebol em mente. Sim. Os outros esportes, todo mundo esqueceu. Então, de uma certa forma, do jeito que ela, se você for olhar os estatutos dela e tudo mais, para o futebol até que funciona. Se você for pegar outros esportes, você acaba matando outros esportes também, porque eles não têm como cumprir aquela lei também. Entendeu? Exato. Então, um pouco dessa visão que foi somente com o futebol em mente. Então, foi uma legislação que foi criada somente com o principal esporte do Brasil em mente. E ela tem que se aplicar também ao resto. Como você falou, para a profissionalização das entidades. Isso é parte da Lei Pelé. A Lei Pelé é que pede que seja profissionalizada. Não diz como. Diz que tem que ser empresa, mas não fala como você chega lá. Entendeu? Então tem um pouco do desconecto aí também. Entendeu? Então, você tem que ser empresa. Como é que eu chego lá? Não sei. Está na lei que você tem que ser empresa. Entendeu? Não, o exemplo disso aqui, Pedro, só dar uma continuidade, a própria Chrysler aqui nos Estados Unidos, o Barack Obama teve que ajudar, porque senão morreria. A Ford agora no Brasil pegou o dinheiro, agora resolveu fechar, vou embora. E outra coisa... O dinheiro que você emprestou, não, você fica com eles aí, você se vira e a gente tá indo embora. E voltando a esse ponto que o Edno trouxe, o Too Big to Fail, voltando a esse ponto, eu discordo disso. Eu discordo que o governo ajudou, teve que ajudar. Discordo. Não acho que foi certo. O governo, para mim, o governo... Você acha... o governo tinha que ter feito o seguinte: você é iniciativa privada, você meteu o pé pelas mãos, meu amigo, se vira. Quem mandou você começar a entregar a lending, a emprestar dinheiro para quem não tinha condições? Foi você que se amarrou nessa daí. E aí eu volto ao conceito econômico, que eu acredito na mão invisível. Entendeu? No momento que essa empresa aqui fechou, quer saber? Amiguinho aqui do lado falou, fechou a oportunidade para mim, eu vou lá e vou entrar. Entendeu? E esse amiguinho aqui vai ficar rico, no caso, o outro banco. Entendeu? Sim. Mas o governo, o cidadão, ter que pagar por isso, pela irresponsabilidade da iniciativa privada, tá errado. Então, mas é o que sempre vem ocorrendo, e isso parece ser uma dinâmica e global, não é exclusiva do Brasil, de qualquer lugar não, de um lugar aqui ou outro lá, é global.
Mas isso aqui, por isso que eu falei pra você, isso aqui é assunto para outra hora, que aí a gente vai colocar mais lenha nessa fogueira. Mas é o seguinte, você já falou que trabalhou para a AEG, eu nem sei porque o nome dela é Anschutz Entertainment Group, é alemão, né? Então eu nem sei se a pronúncia é essa. O que eu falo alemão... A pronúncia, sim, acredito que ele tenha, que o Anschutz ele tenha, venha no caso da Alemanha, mas ele é americano, né? Ah, tá. É que tem muito alemão judeu, claro, americano, né? Antes aqui você vai ter nome, entendeu? De Silva a Anschutz, tem tudo, entendeu? Sim, tranquilo. E lá você foi o diretor de operações, que foi então por isso que houve essa conexão com a W Torre. Se estou correto. Quando foi no trabalho da construção da Arena Pernambuco, Arena Palmeiras, né, no caso aí Allianz Parque, qual foi o impacto intelectual e cultural? Você até mencionou aqui, né, que são povos diferentes, outras dinâmicas tal, que você pôde observar, principalmente na questão do quê? Desenvolvimento arquitetônico, construção das coisas, uma vez que o Brasil tem algumas limitações em relação ao seu alinhamento com os padrões internacionais, porque a gente vê assim ainda algumas coisas que falham, ainda hoje no dia a dia, como a gente vê há muito pouco, na lei já consta há bastante tempo a questão de acessibilidade, calçadas, esse tipo de coisa, então a gente tem muita dificuldade de se implementar espaços, fluxos, implementar isso. Como foi esse impacto para você ter que lidar com essas adequações que você falou, até que o teu chefe na empresa falou, pô, você era o cara que eu precisava aqui há muito tempo para poder estar resolvendo as coisas em relação à construção da arena. Quais foram esses choques que você encontrou e detectou na questão do desenvolvimento? Porque essa é uma indústria que pode crescer muito no Brasil, né, e contribuir também com o setor esportivo, arquitetura, engenharia, construção civil, tudo isso que envolve essa parte. Você pode dar um resumo aí? Sim, sem dúvida. Eu posso falar de ambos estádios, tanto a Arena Pernambuco quanto o Allianz Parque. Eu, graças a Deus, fui cercado de excelentes profissionais, excelentes arquitetos. No caso da FIFA, a Arena Estádios, na época, fazendo essa parte de desenho, no caso do projeto, e depois com a W Torre internamente, a arquitetura da W Torre internamente, fazendo o desenho do projeto, e aprendi muito com eles, essa questão de acessibilidade, porque as leis brasileiras são diferentes das leis daqui também. Aqui a gente tem a Americans with Disabilities Act, né, o ADA, que governa esse lado de acessibilidade, e no Brasil temos outras leis um pouco diferentes também, certos tipos de adequações que no Brasil é até um pouco mais rígido do que aqui. Eu vou te falar isso aqui agora. O Brasil tem uma rigidez nessa questão de acessibilidade muito, muito alta, o que é bom. Isso está trazendo de fato, no caso, uma igualdade entre todos os cidadãos para que possam ir a um estádio, assistir um jogo de futebol, assistir um show, que seja. Então, eu aprendi muito com todos os profissionais, tanto da FIFA, tanto da empresa contratada pela FIFA, tanto quanto a W Torre. E até, eu lembro na época, com a W Torre, um dos promotores de São Paulo, ele era muito focado nessa área de acessibilidade. Tem que estar tudo bonito para que todo mundo tenha a oportunidade, independente se uma pessoa é um deficiente visual, se é cadeirante, que seja, e adequamos o estádio dessa maneira, e tanto quanto a certos assentos mais largos, também até para obesos, que a lei pede isso também, a lei brasileira pede isso, aqui não, até meio que contrário isso, mas aqui não, mas no Brasil se pede, e a gente teve certeza de fazer isso. Então traz outras dinâmicas, outros tipos de desafios também, porque pensa numa coisa, no momento que eu tenho certos assentos para certos tipos de populações especiais, eu não posso comercializar esse assento para qualquer pessoa. Então na bilheteria isso tem que ser reconhecido. Como é que é a lei que diz, como é que eu provo se eu tenho de fato um tipo de deficiência, entendeu? Então isso é muito importante para a gente esteja criando uma situação que seja
fair, né, que seja para todo mundo, que seja correta, eu falei, justa, isso, obrigado, Adriano, justa com todos, entendeu? Então, eu te falar, aprendi muito nesse sentido, sem dúvida. Bom, para a gente poder dar um pouquinho de risada ou, às vezes, entrar num drama, não sei. Eu vou fazer uma pergunta agora. Lá vem. Muito bacana, para a gente poder trocar um pouco mais de energia aqui. No sentido, vamos tirar um pouquinho as regras e tal. Ó, esse currículo seu é realmente lindo, né? Você trabalhou também pela CONCACAF, junto à CBF, né? Sim. No planejamento e na logística da Seleção Brasileira de Futebol, durante a Copa América de 2016, já citado aqui, né, por você mesmo, realizada nos Estados Unidos. Como o futebol é uma caixinha cheia de surpresas, segundo os boleiros, né? Segundo os boleiros, não sei o que estou falando. Que causo você poderia compartilhar com a gente? Olha, foi também outra parte da minha carreira que foi fantástica, e aí vem até um pouco o lado pessoal também, porque, como eu te falei, a gente cresce, obviamente, assistindo a seleção amarelinha, tá dentro do grupo, junto com a nossa seleção no momento, é uma coisa muito gratificante. Eu te falo, eu nunca... sempre tive ao redor de atletas, de muitos atletas e tudo mais, mas para mim sempre foi normal trabalhar profissionalmente ao lado dos atletas e tudo mais, mas quando você vê, por exemplo, um Tafarel, que é um cara que você era pequenininho, quando você era molequinho, que você via jogar, entendeu? Você bate o olho e fica até treme um pouco, assim, né? Então foi um lado gratificante nesse sentido também, mas profissionais de apoio da seleção são altíssimo nível, todos, não só no nível profissional, no nível pessoal. Foi assim um tempo que eu passei com eles ali que, cara, fiz muitos amigos, adorei estar ali. Se eu pudesse viver aquilo 2, 3, 10, 20, uma vez por ano, eu viveria, porque foi muito legal, gratificante também. Agora, caos, coisa assim, fica complicado também, né? Tem coisa que a gente tem que respeitar a privacidade principalmente de pessoas que o público conhece, né? Mas então a gente tem que levar sempre isso em conta também. Quanto causa, mas não precisa dar nome aos bois. Não, mas imagina, que isso. Não, pessoal, foi todo mundo tranquilo, concentrado, com foco na competição, não tem nada de... Pessoa, às vezes também, o público às vezes também aumenta muito mais do que pensa que acontece, mas realmente não acontece, não. O pessoal tá focado, concentrado ali na competição e leva a sério. Realmente A mídia precisa de notícia, cara. A gente tem resenha, aquela coisa, entendeu? Mas não tem nada assim doido, assim. O povo acha que a gente, entendeu? Não, dois só você, né? É assim. É que quando você fala de para colocar as bandeiras. É que quando você fala de futebol, você já imagina, por exemplo, uma situação igual um Vampeta indo num programa contando, entregando tudo os amigos. Você entendeu? Aquelas histórias do Romário. Então você fica assim, pô, será que o Pedro vivenciou alguma dessas coisas com esses caras? Que você teve próximo dos caras. Pois é, mas Vampeta é pentacampeão, Romário é pentacampeão, né? É outra história, eu não sou campeão de nada, então não posso falar as coisas. Então, por que foi perguntado, acho que isso aqui, a Adriele que tem essas coisas aqui, que ela tem uma curiosidade extremamente aguçada, mas que quer ou quer não, fazia 2 anos só que a gente tinha conhecido aquele fiasco, né? A gente teve que aprender a falar alemão de uma forma muito engasgada. Teve alguma coisa referente a isso? Não, ali não, porque já é outro time, é outra comissão técnica, sim, teve um outro jogador que teve, mas o jogador profissional, entendeu? A partir do momento, sim, uma coisa que perder, não importa se for de 1-0, de 7-1, que seja, sempre vai doer um pouco, nenhum jogador entra em campo para perder, entendeu? Entendeu? A ética de um jogador de futebol profissional, quem não conhece de perto, é maior de todas. Entendeu? Concentração, a atenção que um profissional tem para entrar em campo, para fazer o melhor,
é uma coisa de outro nível. Isso você vê no dia de concentração, no dia deles entrando em campo e tudo mais, entendeu? Às vezes o pessoal pega no pé de jogador, disso, daquilo, perdeu o jogo, você pode ter certeza que o jogador fez de tudo ali que ele podia, tentou. Infelizmente teve uma derrota, entendeu? Não vou entrar na parte tática do 7-1, mas infelizmente foi uma derrota expressiva. O Brasil ali caiu, mas nenhum jogador, tenho certeza, os 11 que estavam em campo, nem lembro se entrou alguém, eu não quero esquecer esse jogo da minha vida, lógico, nenhum jogador ali, em momento nenhum, entendeu, não deu o seu máximo para tentar evitar aquilo, entendeu? E isso vai também para os outros times, se importa o clube que você torça, ou a seleção que você torça, entendeu? Principalmente a nível de seleção, que são os maiores jogadores daquele país, entendeu? A concentração que você vê, a vontade nos olhos deles, quando eles estão saindo do vestiário para entrar em campo, às vezes que eu estava ali, cumprimentava, entendeu? Na saída, entendeu? Naquela última vamos lá, entendeu? Você pode ter certeza, ele está ali para pegar o cara que apareceu na frente, para meter o gol, roubar aquela bola e vai dar o sangue, vai dar o suor, a camisa, não tem essa, entendeu? Então às vezes é um pouco... eu tento me abster, obviamente, de argumento ou coisa assim com fã. Já falamos um pouco antes. Fã é fanático, né? Pessoa fanática. Já começa por aí. Você toma de emoção ao assistir o seu time, assistir os atletas. Entendeu? E às vezes fanático, achando, não ganhou, pô, fez corpo mole, aquela coisa, não é bem por aí. Entendeu? Ninguém entrou para não ganhar. Todo mundo entrou no campo para ganhar. Entendeu? Infelizmente, hoje, naquele dia, entendeu? A competição foi um pouco melhor do que a gente. Tem dia que coisa funciona, às vezes tem dia que te dá azar, também não entra, a bola não entra, bate na trave aqui, ali, passa fora, às vezes não é o dia, entendeu? Esse tipo de coisa acontece, mas você pode ter certeza que da ética, da vontade de cada atleta ali dentro de campo vai ser 100%. Ficamos com a sua história mesmo de alpinista, né, Pedro Machado? Esse é o caso. Lembrei de outra história, de uma outra história que fala de um caso de choque de cultura, que eu lembrei aqui agora. Essa já o alpinista da Arena Pernambuco, esse do Allianz Parque. Eu lembro um dia que já no Allianz Parque a gente estava lá embaixo e obra rolando, no caso meu escritório, nosso escritório, que era uma equipe inteira junta, no subsolo, né, que eu não tinha nada pronto lá em cima ainda. Eu estou na minha mesa aqui no final, né, aí entra pela porta, imagino que é meio que um fundo assim, tem uns 50 metros onde era a porta, no galpão assim, né, entra pela porta o alemão. O alemão ele era o gerente, no caso, da empresa que ia fazer a parte de gastronomia do estádio, tá? Alemanha-Brasil, assim, né? Também entra, ele adorava o Jorg, a gente finíssima, entendeu? Conversando com ele. Ele me entra já assim, imagina assim, um alemão alto, 1,90 m, louro, com uma cara de poucos amigos, lá daquela porta vindo em minha direção. Eu falo, Laguma teve, olha pra ele lá. Ele vem andando, né? Pisando forte, né? Eu tô olhando pra ele desde o começo. Aí o Jorg, ele vem para na minha mesa e fala, Pedro? Eu falei, yes, Jorg. Eu não falo alemão, então falo com ele em inglês. Aí ele vinha para mim e falava assim, Pedro, eu falei, fala, Jorg, o que aconteceu? Tá bem? Você tá bem? Vai ter um ataque cardíaco aqui? Não. Aí ele virou assim, você viu o que está acontecendo aí fora? Eu falei, não, Jorg, eu não vi, eu tô aqui sentado aqui na mesa, o que está acontecendo lá fora? Ele falou, venha ver isto. Eu falei, meu, botei o mouse ali, fechei o computador, falei, vamos lá. Levantei, caminhei com ele até a porta. Assim que a gente sai da porta, ele aponta assim com a mão aberta, assim, né, pro lado, assim, né. Ali no final, para vocês terem uma ideia, era onde ficava o ponto eletrônico dos operários da obra, né? Isso para botar em perspectiva, deve ser uma 10, 11 horas da manhã, uma coisa assim, era de manhã. Aí ele aponta, olhe para isto. Aí eu olho, tem assim, a fila de operários, já depois do banho, todo mundo bonito, já na beca, né, já batendo ponto para ir embora, 11 horas da manhã. Uma quarta-feira, sei lá que dia era, dia de semana. Aí eu falei, sim, Jorg, e? Aí ele falou, como ir? Estou indo embora, são 11 horas da manhã? Eu falei, Jorg, você sabe que hoje é jogo do Brasil. Eles estão indo embora para ver o jogo. Não tem como eu botar os operários na obra dia de jogo do Brasil achando que vão trabalhar, não adianta. Aí ele vira para mim assim, cara séria, mas eles não sabem que há um estádio a ser construído aqui fora?
Eu falei, ó, todos nós sabemos, né? Mas o Brasil joga às 4 da tarde. Então não tem o que fazer, meu filho. Entendi. Eu tô falando sério, ó. Eu tô brincando com você, não, tô falando sério. Bateu acaba o turno deles, eles vão pra casa amanhã é mais estádio. Hoje é Brasil, amanhã é estádio. Entende? Pedro, eu sei bem o que você tá falando, porque em 2006, na Copa da Alemanha, eu tava na Espanha. E eu lembro, né, eu sabia dessa coisa que o Brasil para assistir os jogos do Brasil. Mas ninguém vai parar para assistir o jogo. Eu falava assim, pô, mas a Espanha vai jogar. E tipo, todo mundo olhava para mim, tipo, e aí, né? Tipo, a vida continua, né? E eu falava, não, mas o Brasil para todo mundo e vai assistir o Brasil. Então, realmente, eu vivenciei essa situação e sei bem o que você está falando. É isso aí. Pô, Pedrão, as suas histórias aí é realmente espetacular. Não é à toa que acho que a audiência aí, o nosso público está se deliciando aí com suas histórias, com a sua experiência, né? O seu profissionalismo, da forma que você está mostrando aqui toda a sua categoria na área, tudo aquilo que você fez, vamos dizer assim, né? Tudo que você procurou fazer, você procura fazer muito bem feito. Isso é muito legal. Um brasileiro que tem esse jeito e fazer as coisas muito bem feitas. Então não é à toa que você também tem sucesso, não é só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Bom, Pedro, eu sei que você é um cara que, durante a sua carreira, participou de vários eventos, né? Super Bowl, eventos da PGA Tour, Major League Soccer. Você só não participou da Olimpíada, porque só está faltando os Jogos Olímpicos. Vou te dar uma oportunidade. 2028 vai ser aqui em Los Angeles. De repente, você pode participar. Quem sabe? Porque, pô, não é todo mundo que tem essa oportunidade de participar do Super Bowl da NFL, o evento da PGA, Major League Soccer, aí vai. Então, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. Você pode nos contar alguma curiosidade nesses eventos? Daria para você contar? Tem alguma curiosidade nesses eventos que daria para você contar aqui para nós? Curiosidade? Agora você me pega. Deixa eu ver, tentar pensar aqui um pouco. Complicado. Sempre tem muita história, né? Agora para lembrar, buscar no arquivo vai ficar difícil. Espera aí. Eu vou ter que pensar, Zeca. Já me pegou aqui, eu vou ter que pensar. Entendeu? Como que você trabalhou na Major League Soccer, para te dar uma ajudinha aqui, aqui te fala que a próxima Copa do Mundo, depois do Catar, que vai ser aqui nos Estados Unidos, e México e Canadá, isso procede, isso realmente vai se firmar desse jeito? A FIFA vai formar isso? Você tem algo assim para afirmar então, que é isso? Sim, esse era o propósito, entendeu? A maior parte da Copa ser jogada dentro dos Estados Unidos, e você tem alguns jogos, sim, no caso do Canadá e no México lá. A facilidade dos Estados Unidos é o seguinte, a logística está praticamente pronta, né? Você tem tudo, a estrutura aqui já existe. Então, a adequação das cidades na questão não só do estádio, mas do transporte, dos hotéis, tudo isso já existe, entendeu? E funciona normalmente. Então é mais fácil porque você tem um gasto menor também. Um dos maiores investimentos no Brasil, não somente os estádios, mas beleza, eu construo um estádio lá de 50 mil pessoas que seja. Como é que eu boto as 50 mil lá dentro? Entendeu? Tenho estrada, eu tenho um sistema público de transporte, entendeu? Eu tenho transmissão, eu tenho energia suficiente. Quem abastece energeticamente aquele estádio? Eu tenho redundância na energia. Tá? Então, uma coisa que é importantíssima, que ele quer desenvolver em projetos dos estádios no Brasil, é o seguinte, de acordo com a FIFA, eu não posso ter somente uma fonte de energia para aquele estádio. Eu tenho que ter uma redundância. O que acontece? Se essa fonte cai, o que acontece? O estádio está na escura, eu estou com uma transmissão para o resto do mundo, bilhões de pessoas assistindo, eu não posso perder o evento, entendeu? Eu não posso deixar cair o evento. Não só no sentido de que teve algum tipo de problema no negócio. A gente tem que pensar na questão de ataque terrorista.
Entendeu? Então, a segurança de eventos grandes envolve tudo isso. No Brasil, todas as forças de segurança formaram uma coalição, que era a coalição de segurança da FIFA. O Exército estava lá dentro, todas as forças armadas, todas as polícias, Polícia Federal e tudo mais. Todas as forças de segurança dentro de uma coalição que fazia a segurança geral no caso do evento. Entendeu? Então, a gente tem que pensar muito além desse tipo de coisa. Se tem uma pessoa aí que tem querendo fazer um mal para alguém, entendeu? Atacar certo tipo de pontos assim que são cruciais para a realização do evento. A gente não pode ter esse tipo de coisa. Rota, tem que desenvolver rota. Eu não posso ter uma estrada que dá no estádio, eu preciso ter 2, 3, 4, 5, entendeu? Se acontece um problema aqui, se tem uma manifestação, eu viro um carro, bota um fogo num ônibus, sei lá que seja, eu não posso pegar e falar, a seleção brasileira aguenta aqui no trânsito, eu não posso fazer um negócio desse. Então, tem muito desse planejamento de logística que acontece por trás, que as pessoas não necessariamente conheçam ou saibam que isso exista, que tem que existir. Segurança é importantíssimo. Imagina que Deus nos livre, quando tem uma seleção gringa, vem para o Brasil, acontece um tipo de acidente, uma coisa assim, a gente falhou como uma nação em proteger uma seleção estrangeira aqui. Como é que isso fica para o mundo? Eu não posso correr esse tipo de risco, entendeu? Então, realizar coisas dentro dos Estados Unidos é benéfico porque tudo isso já existe. E o que ainda não existe, para se adequar, é só um pouquinho a mais. Eu não preciso construir tudo novo, entendeu? É mais fácil de se adequar. Então, a facilidade logística americana é muito maior. Um país grande, um país que tem recursos, que tem, no caso, as cidades planejadas, os transportes, vias planejadas, e fica mais fácil realizar esse tipo de evento aqui. Beleza. Isso é bastante interessante. Eu participei da Olimpíada, eu sei exatamente o que você está falando, exatamente o que acontece. Um dia eu vou contar a história do atentado que teve em Atlanta. E quando eu falo para as pessoas que tudo, o mundo inteiro ficou sabendo, menos nós dentro da Vila Olímpica. Eu fiquei só sabendo disso quando eu saí de fora. Quando eu cheguei em casa, falei, como é que é? A notícia descendendo, todas as notícias dos canais que tinha dentro da Vila Olímpica, não passou nada. Passou nada. Eu fui saber depois que eu saí da Olimpíada. Como é que é? Fecharam tudo, o FB fechou, nós saíamos para os eventos, voltava, ninguém estava sabendo. Parte do plano. Inclusive, tiraram os jornais de circulação fora, ao redor, foi tirado. Para que o atleta não tivesse acesso a nada, porque ele estava ali para fazer um evento. É coisa que você falou, eu sei perfeitamente um exemplo. Quando eu falo para as pessoas não. Quando o pessoal fala, quando ele fez um filme aqui, que teve um filme, né, da Olimpíada, foi dando um exemplo, que falou do atentado, eu falei, está errado, isso não existiu. Pegou o meu e falei, não, eu estava lá, eu não vi isso. Eu estava lá. Essa é a diferença de ser testemunho ocular, né? Testemunho ocular. Eu estava lá, e todo mundo te olha assim, como? Eu falei, não, filho, isso aí foi coisa que eles inventaram, mas não aconteceu. Mas eu estou te falando um verdadeiro. Eu só fui saber de todo o ocorrido, eu estava em casa, assistindo televisão. Falei, estão brincando. Não, tentaram bomba, tentaram isso, nenhum. Não ouvimos nada. Então, o que você está falando procede. É muito importante. Obrigado, que é uma coisa que o pessoal... Essa aí foi uma coisa muito legal da parte educacional para quem está assistindo isso aqui entender da tamanho da responsabilidade, né? Do que acontece, né? E se acontecer, você falou, uma seleção dessa é sequestrada, alguém é morto, rapaz, isso gera um prejuízo para o país, em forma turística, em todo sentido, para a própria nação. Obrigado, legal. De você que vive o evento, muito bacana, legal. Desculpa aí. Pedrão, eu sei que você não conseguiu encontrar nenhum conto aí no teu HD para falar do Super Bowl, ou da NFL, ou do PGA Tour, ou da própria... Te dou um que eu pensei agora, aqui agora. Então... Pedro, segura só um pouquinho aí que eu vou avisar o pessoal da NTV aqui para lançar já a manchete de amanhã, hein? Lançar aquela bomba, Pedro fala sobre NFL. Eu lembro de um aqui, uma coisa que aconteceu, por exemplo, nada ruim, mas você vê às vezes que a gente consegue resolver, né? Eu lembro uma vez o Brasil foi jogar, dentro do jogo do Brasil a gente tinha que, logo terminou o jogo, todo mundo
banho, tudo já dentro do ônibus, que a gente vai direto para o aeroporto tem que sair até, se não me engano, era meia-noite, porque aquele aeroporto que a gente estava usando é um aeroporto menor, não era o principal, então ele fecha, entendeu? Então, nessa, a gente não teria tempo de voltar ao hotel para fazer a refeição e tudo mais. Ele falou assim, a refeição tem que chegar aqui. Só como é que eu chego com a refeição dentro de um estádio? Está por fora já tudo bloqueado, com todo mundo, o jogo já rolando. E foi nessa que eu fiz um contato com um policial rodoviário, que eu conhecia da área, ele estava lá no nosso detalhe também, o capitão, no caso da operação. Eu falei, não vou falar o nome dele, eu falei, fulano, tô precisando de uma ajuda aqui, ó. A gente tá com a comida que tem que vir lá do hotel, tá? Que é downtown, tem que chegar aqui, isso já tá no segundo tempo, tem que chegar aqui, no caso, até o fim do segundo tempo, porque os jogadores têm que comer para tipo, senão a gente vai perder o voo, né? Aí ele virou para mim e falou assim, tá bom, faz o seguinte, eu não tenho como buscar a comida para você, bota numa van lá, me dá a placa da van. Falei, tá bom. Liguei pro hotel, falei, fulano, qual é a placa da van, não sei o que, vai estar na van tal. Passei isso para a polícia rodoviária, os caras fizeram a escolta da janta. Foram buscar, botaram os batedores lá, fizeram a escolta da janta na via inteira, vindo, escoltando a van, porque a janta tinha que chegar. Entendeu? Então, graças a Deus eu consegui isso, junto à polícia rodoviária de um estado a não ser divulgado americano, que o nosso capitão lá conseguiu para quebrar esse galho para mim, entendeu? Escoltou a janta lá do hotel de downtown até o estádio, que não de outra maneira não chegaria, só de drone. Botar o drone chega, mas é o único jeito. Entendeu? A gente não tinha esse recurso, né, naquela época. Entendeu? Então, é uma história um pouco inusitada, mas ninguém sabe, né? Você vê o povo todo parando, os carros parando, tá passando a van, né? Quem tá lá dentro? Quem tá lá dentro tá macarrão. Galera. Só mais lá dentro, só mais Bife, entendeu? Tem frango, tem um negócio lá dentro, entendeu? Mas é só isso. Entendeu? Cara, pô, Pedrão, como tudo que é bom, né? Tem uma hora que tem que acabar, né? Nós estamos chegando aqui no final do programa, mas antes de finalizar, eu queria saber se você pode dizer em que área que você está atuando agora nos Estados Unidos. Tem uma outra perguntinha, se você tem intenção de voltar para o Brasil, e agora é a pergunta chave. Se nós montarmos um projeto educacional, seria possível você estudar a possibilidade e ajudar-nos a viabilizá-lo? Então vamos lá, vamos por partes. Então nesse momento eu terminei o meu segundo mestrado ano passado, então estamos obviamente nessa questão de pandemia aí, difícil, aquela coisa toda. Eu fui feliz, sortudo em conseguir uma posição como professor universitário. Então estou lecionando aqui numa faculdade em duas áreas, são as duas áreas dos meus mestrados, a área de Sport Management, que eu sou o principal professor aqui dessa universidade, e eu também ensino na área do meu outro mestrado, que é a área de Exercise Science, de fisiologia e ciência do exercício também. Onde eu estou falando aqui agora, estou dentro do meu escritório aqui agora. Então, isso que eu estou fazendo no momento. Eu tenho minha empresa de consultoria também. Nesse momento eu não estou agindo por ela, o mercado está um pouco parado devido a tudo que a gente está passando aí em pandemia, aquela coisa toda. Então, nesse momento eu passo meu tempo aqui ensinando, no caso, os alunos do futuro, no caso da nossa profissão iminente aqui, né? E, sim, definitivamente, Adriano, como eu falei assim, eu não fecho as portas para nenhum tipo de oportunidade. Então, se eu tiver, obviamente, a oportunidade de poder ajudar em projetos futuros, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, em prol, no caso da indústria brasileira esportiva, tudo que eu puder fazer, tiver ao nosso alcance aqui, sem dúvidas, estarei de ouvidos abertos e disposto, sem dúvida. Cara, Maravilha, bacana. Pedraço. Essa foi show. Muito bacana. Então, cara, eu quero te dizer boa noite novamente, né?
muito obrigado, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Por favor, cara, volte quantas vezes você quiser. Você sabe que a gente às vezes fica tempo sem se falar, mas sempre que a gente volta a falar, sempre o papo é bom, sempre esse mundo esportivo sempre nos une, né? E, cara, mais uma vez queria te agradecer em nome não só não só em meu nome, mas em nome do time aqui da AES Sports Legacy Channel. E com certeza com a tua colaboração, nosso programa acho que deve ter alcançado algum nível bem elevado e vai alcançar mais ainda. E já fica o convite para a próxima entrevista, como o Edno comentou, para você vir para a gente falar de algumas coisas específicas. Nossa, sem dúvida, Adriano, obrigado pela oportunidade novamente. Agora eu comecei a me soltar um pouco, então eu acho que o papo flui mais na próxima vez, se Deus quiser. Agradeço novamente a oportunidade, espero que eu possa ter respondido algumas das perguntas das pessoas que vieram assistir. Agradeço o tempo deles também. E estamos em contato sempre aí. Entendeu? Obrigado a todos vocês, Edno, Zequinha, Éder, Adriele. Obrigado pelo tempo acima de tudo e sucesso. Estamos aqui para se precisar. Maravilha, Pedro. Boa noite. Abração. Boa noite.